Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Senado começa a batalha contra poderes do STF. PEC que limita decisões monocráticas passou por primeira sessão de discussão. Porque o plenário do Senado começou a discutir nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal. A proposta passou ontem pela primeira sessão de discussão. A proposta, que tem como primeiro signatário o senador Oriovisto Guimarães, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no início de outubro. Cris, a gente sabe que tramitação de PEC é um processo lento, demorado, aí vão ser necessárias 5 sessões para votar só em primeiro turno, né? A aprovação de uma PEC exige aí 2 turnos de votação nas 2 casas, com 3/5 dos votos dos deputados e senadores, mas é uma sinalização importante, uma reação importante aí do Congresso, temos falado muito sobre isso, né? E em virtude de todos os abusos que temos visto aí do Supremo Tribunal Federal, principalmente, né? Do Judiciário. Então essa PEC vai discutir a questão para limitar decisões monocráticas, que são aquelas proferidas por apenas um ministro, e também o pedido de vista, que é mais tempo para análise, né? Muitas vezes os ministros pedem vista, pedem esse tempo e seguram o processo por meses a fio. A gente sabe que muitas vezes rola muita coisa aí nesse tempo de pedido de vista, né, Cris? Eles manipulam, né, o andamento da justiça conforme o interesse ali, ou grupos de interesse que estejam pressionando o STF. A gente não sabe exatamente o que acontece porque não é transparente, né? O sistema é muito opaco e a gente não consegue ter acesso a essas informações, mas a gente vai entendendo. E essa história das decisões monocráticas, veja, essa PEC do senador paranaense aqui do meu estado, Oriovisto Guimarães, é de 2017. Ela vinha tramitando muito lentamente. Ela é, sim, uma resposta aos abusos recentes do STF. STF tentando legislar na questão do aborto, da descriminalização de drogas, a história do marco temporal. O STF foi realmente avançando ali, né? Depois que cruzou ignorou completamente a história da independência dos 3 poderes e cruzou ali o limite sobre outros poderes, gostou de legislar, gostou de governar. Parece que os senadores finalmente acordaram e resolveram fazer andar as PECs, os projetos de lei que estavam ali muito vagarosamente sendo analisados já há alguns anos. Essa aí, por exemplo, me faz lembrar de algumas situações que repercutiram, né, que foram temas de noticiários e programas de análise nos últimos anos. Vou citar algumas que me ocorrem aqui. André do Rep foi solto pelo então, né, ministro Marco Aurélio Mello numa decisão monocrática. Depois, no dia seguinte, ele disse que percebeu o erro, mas aí já tinha sumido, né? Nunca mais se ouviu falar de André do Rep e tá livre, leve e solto por aí. Sabe Deus se não tá praticando crimes e comandando o tráfico exatamente como fazia antes, porque, né, um ministro decidiu sozinho que assim seria. A história da proibição da polícia militar, entrar da polícia militar e da polícia civil entrarem nos morros cariocas a título de medida sanitária da pandemia. Decisão monocrática de Fachin, que aliás ainda está em vigor, né? Ainda está valendo isso. A pandemia já acabou faz mais de 2 anos, ninguém mais fala nisso e está lá o Rio de Janeiro sofrendo com esses bunkers que viraram os morros cariocas, já que as operações policiais foram proibidas monocraticamente. Então, depois, às vezes, isso é corroborado pelo colegiado, mas leva tempo, como você disse, Paula. E aí, enquanto isso, a população que se dane. Então, é uma resposta muito necessária do Senado e vão vir outras. Tem outras já aí engatilhadas, tem a história do mandato de 8 anos para ministros do STF e também da idade mínima, né? Não vão mais poder indicar alguém que vai ficar, eventualmente, 40 anos no STF, decidindo talvez 4 décadas contra a população brasileira e às vezes até ignorando a Constituição, como a maior parte desses ministros tem feito nos últimos anos.
É necessária a resposta do Senado e a essa altura pouco importa se vai precisar de 5 sessões para fazer a primeira votação em primeiro turno, mais 5 para fazer em segundo turno, depois manda para a Câmara, tem que aprovar lá também, volta para o Senado, não tem problema. A questão é fazer andar, tem que mostrar para o Judiciário que o Legislativo não está apático, decidiu sair, né, da letargia e agora, com Rodrigo Pacheco, parece que entendendo a gravidade do que vinha ocorrendo no Brasil. Ou desceu, né, do salto, desceu do sonho de ser indicado para uma vaga no STF, já percebeu que não é dele, que não tem chances, e está voltando sua atenção para o eleitorado mineiro, porque lá ele perdeu toda a credibilidade que tinha e agora vai ter que reconquistar se quiser ainda ter alguma vaga na vida pública futuramente. Paula. Bom, e ainda sobre esse assunto, a tramitação da proposta de emenda constitucional que limita decisões monocráticas no Supremo começou nesta terça-feira com um desentendimento entre o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. A deputada petista atacou a decisão do senador de pautar a PEC. Por meio das redes sociais, Gleisi acusou Pacheco de, abre aspas, estar fazendo um serviço para a extrema-direita. Sem citar o nome da deputada, Pacheco disse, abre aspas, tentar rotular uma proposta legislativa como de direita ou de esquerda para desqualificá-la, além de simplista, é um erro. Esse é o grande mal recente da história nacional que venho combatendo, pois esse tipo de argumento retroalimenta a polarização que só interessa a alguns, entre parênteses, extremistas. Fecha aspas. Lacombe, o clima esquentou aí entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que saiu aí para socorrer em defesa do Supremo nesse momento? O Rodrigo Pacheco ficou hibernando, né? Muito tempo ali estático, olhando o pôr do sol, né? Demorou muito para despertar e a gente todos nós ficamos reféns dessa inércia dele, né? Dessa passividade dele, dessa submissão dele. E como a Cris falou, despertou por quê? Porque se viu fora do páreo para a indicação para a vaga no STF, ou porque ele percebeu que perdeu grande parte do eleitorado de Minas Gerais? Vamos lembrar o que foi lá, vocês lembram? No dia em que o Rodrigo Pacheco, primeiro turno das eleições, no ano passado, quando ele foi votar na sessão em Belo Horizonte, foi vaiado. Várias filas foi vaiado. Então alguma coisa, né, o faria, né, sair daquela posição de estátua, porque ele ficou muito tempo nessa posição de estátua, né, deixando tudo rolar solto. Não dava. Né? Agora, eu espero sinceramente que ele continue com esse movimento, porque nós somos vítimas desse tempo todo aí, dessa demora, né, que ele impôs a esse processo, porque foram muitas ilegalidades, arbitrariedades e muitos abusos. Muito tempo isso tudo rolando e ele não fazia nada, e o Senado é o vigia do vigia. A gente não tem a quem recorrer, o Senado tem que estar de olho, né? Então, que ele siga nessa luta, que ele continue com esse movimento, né? Não se deixe perder pelo caminho novamente, não fique estátua de novo, parado, né? Deixando os ministros do STF fazerem tudo o que quiserem. Eu espero sinceramente, porque a gente precisa disso. Nós não temos outra saída. E, de qualquer maneira, o povo mineiro já tem, né, aí o que avaliar, né? Tudo o que ele fez e o que ele não fez, principalmente, e guardar isso na memória para a próxima eleição na qual o Rodrigo Pacheco for candidato. Pois é, Flávio. Algum palpite do porquê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveu pautar essa PEC nesse momento? A Cris e o Lacombe já levantaram aqui algumas hipóteses, mas de toda forma é muito importante, é simbólico, como bem disse a Cris, né? Não importa que isso se arraste, porque realmente uma PEC é difícil de passar, mas tem o simbolismo da reação do Congresso diante dos abusos do Supremo para mostrar que existem poderes independentes nesse país. Exatamente, eu concordo com a Cris, concordo com o Lacombe. Eu acho que o Pacheco ele deve estar preocupado em saber se ele vai conseguir
ter uma vaga no Senado de novo. Eu acho que vai ser bastante difícil, porque a disputa no Senado de Minas, a próxima, vai ser extremamente acirrada. Talvez tentar ser governador, alguma coisa do tipo, só que ele sabe que agora a base do país está muito preocupada com o STF. É isso que se chama de bolsonaristas, né? Não significa simplesmente a figura pessoal do Jair Bolsonaro, né? A mídia sempre tenta usar esse termo para pintar toda essa massa como se fosse acéfala, fanática, né? Seguindo um líder, etc. Isso aí tem muito mais a ver com o PT do que com o Bolsonaro. Agora o pessoal está extremamente preocupado com o avanço do STF. Só que aí tem um segundo detalhe, né? Esse tipo de coisa assim, pauta, mas pauta justamente quando sabe que não vai passar, esperando que... Na verdade ele tá passando a batata quente pra Câmara, a Câmara vai lá, engaveta, quer dizer, a coisa é muito mais complicada do que parece. É um jogo ali que não tem nada a ver com as ideologias do país, não tem nada a ver com o desejo de ninguém, é pura burocracia, é só um susto ali, ou seja, eu não gostei do que você fez, então vou lá, vou pautar. Mas eu sei que isso aí não vai dar certo, então tô só ali te dando um susto, não tem nada a ver com, agora... É uma mudança brusca. Agora, chama bastante atenção essa fala da Gleisi Hoffmann, né? O Pacheco está prestando um serviço à extrema-direita ao limitar minimamente todo o poder que o STF tem. Vamos lembrar que o próprio Canotilho, né, um jurista de esquerda, ele já disse que o STF brasileiro é a Suprema Corte mais poderosa do mundo, sabe? Que nem ditaduras, quando são governadas por Suprema Corte, como era, por exemplo, o final do comunismo na Polônia, nem mesmo ditaduras judiciais têm uma Suprema Corte tão poderosa quanto o Supremo Tribunal Federal brasileiro, tá? A Gleisi Hoffmann, na semana passada, estava se estranhando com Alexandre de Moraes no Twitter. Tá? Aí agora, nessa semana, na hora que você fala assim, olha, vamos colocar aqui de todo o poder do Alexandre de Moraes, pegar aqui uma vírgulazinha assim, falar assim, este poderzinho aqui você não tem. Nossa, isso é um serviço à extrema-direita. Lembremos, né, também que Randolph Rodrigues, este senador, famoso pelas suas ADINs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, tudo o que ele quer, ele não tem votos o suficiente para isso no Senado, mas ele vai falar assim, não, vou colocar agora, em vez de governar assim, conversando, né, parlamentando aqui com o resto do Senado, eu vou simplesmente colocar aqui um documento, dar na mão do Alexandre de Moraes e falar assim, pronto, agora passou, virou lei. Ele já entrou com pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Os dois, né, Gleisi Hoffmann e o Randolph Rodrigues já falaram que o Alexandre de Moraes no STF, como indicação do Temer, era um risco à democracia. Eu queria saber se os dois têm coragem de falar a mesma coisa de novo. Só que não, o contrário. Randolph Rodrigues estava tirando foto com o Alexandre de Moraes ontem, tá sempre lá, olha que coisa boa. E quando fez uma das várias ações contra o Bolsonaro, para ele não ser eleito, ele ainda disse, né, deu uma entrevista a um podcast dizendo o pedido está em boas mãos, as mãos de Alexandre de Moraes. Peraí, essas mãos que você dizia que eram um risco à democracia recentemente, né? Lembra, inclusive, o próprio Flávio Dino, que a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? Flávio Dino, que ele tem coragem de subir na maré. Você sabe que ninguém consegue subir na maré, assim, um carro, um Uber, qualquer coisa como essa, não consegue subir a maré sem pedir autorização, tá, para os bandidos. Eu não sei como é que o ministro da Justiça e Segurança consegue subir sem escolta nenhuma. Aí ele vai lá e fala que a sala do lado é um perigo. Ele também tá querendo ir pro STF. Olha como ele trata os parlamentares. Os parlamentares são um risco. Agora, subir a maré, né, conversar com os traficantes, esse tipo de coisa, aí é tudo tranquilo, tudo normal, né? A gente vê que a coisa tá meio estranha por aí. Deputado Maurício Marcon coloca Flávio Dino contra a parede. Veja o vídeo. Bom, eu vou usar a parte do tempo para fazer alguns questionamentos ao nosso ministro. Ele mencionou por algum tempo, ministro, que a direita ou o ex-presidente Bolsonaro seriam ligados a milícias, enfim, ao crime organizado. Gostaria de saber do senhor, se o senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu. Afinal, nos presídios, pelo que me parece, estão os criminosos milicianos, né, PCC, Comando Vermelho. Então, se o senhor puder me esclarecer por que houve tanta comemoração nos presídios quando o Lula ganhou, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O senhor também mencionou durante suas falas que o senhor vai em qualquer lugar. Bom, eu tenho os dois fatos aqui que eu gostaria de questioná-lo mais uma vez. Primeiro, na CPMI, onde o governo, a base governista,
fez um esforço hercúleo para que o senhor lá não estivesse, para nos falar sobre os atos do dia 8 de janeiro, enfim, então o governo não quis que o senhor estivesse lá. Queria saber se essa foi uma determinação direta do senhor ou os parlamentares que não queriam que o senhor fosse. E ontem, sobre a Comissão de Segurança, que o senhor faltou pela segunda vez, o senhor falou que estaria em risco porque poderia ter parlamentares armados. Para quem não visitou a Câmara ainda, a sessão que ocorreria a Comissão de Segurança é aqui do lado, os parlamentares são os mesmos, então eu gostaria de entender qual foi a diferença que a sua segurança viu em o senhor poder estar aqui hoje e não poder estar na sala do lado, sendo ali como convocado para falar. É uma questão muito importante. O senhor também mencionou aquele argumento dos anos 90, que a direita não gosta de pobre, mas eu abri aqui no G1 e diz aqui no G1 que o estado que o senhor governou por 8 anos é o estado mais miserável do Brasil, onde 20% da população estão abaixo da linha da pobreza. Eu queria saber se o senhor gosta tanto de pobre, que o senhor ampliou tanto no Maranhão, ou se foi uma coisa de má gestão mesmo. E por último, sobre as imagens, hoje o senhor deu a 5ª versão sobre as imagens do Ministério da Justiça. Primeiro o senhor falou que não poderia entregá-las porque era de provas. Depois o senhor precisava pedir autorização para o Alexandre, que lhe deu autorização. Aí o senhor disse, demorou, entregou algumas imagens só. Depois o senhor disse que as imagens foram apagadas. E agora o senhor veio me dizer que existem câmeras no Ministério da Justiça que só gravam quando há captação de pessoas caminhando, e que domingo em nenhum corredor existia ninguém caminhando lá no Ministério da Justiça. Eu queria saber qual versão o senhor mantém, né? Se é a versão 1, 2, 3, 4 ou 5. E também sabendo tecnologicamente que a gente pode rever as imagens, né? Recuperá-las. Por que o senhor não cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que era para entregar as imagens e teria pedido a recuperação dessas imagens, sendo que em todos os outros ministérios, os órgãos aqui, eles mantêm as imagens por pelo menos 1 ano guardadas. Por que o Ministério da Justiça é diferente? Muito obrigado, ministro. Bem, primeiro, deputado, sobre comemorações e presídios, eu não conheço esse assunto, porque eu não tenho amigos em presídios. Então, eu não sei se houve comemoração. Se o senhor tem essa informação, tem foto, tem filme. Quando ele! Então, eu realmente desconheço esse fato de comemorações, enfim. Portanto, eu afirmo ao senhor, de novo, que o presidente Lula é um homem honrado, honesto, ficha limpa, orgulho do Brasil, um dos maiores estadistas da história do mundo. Então, claro que entre a sua apreciação individual e a apreciação da imensa maioria dos estadistas do planeta, eu, respeitosamente, me alinho com a apreciação de quase todos os estadistas do planeta. Obrigado, e não ministro. há 5ª versão em relação às câmeras. Afirma o senhor. Então, ministro, quando o senhor faz a menção sobre eu ou alguém da direita ter colegas nos presídios, o senhor que gosta tanto de usar o Twitter, o senhor tem acesso à internet. Então, se o senhor digitar lá no Google, o senhor já deve ter acessado o Google alguma vez na sua vida, e digitar festas nos presídios, o senhor vai encontrar vários vídeos. Não precisa alguém lhe enviar, né? É só o senhor dar um Google e o senhor está sempre na internet. Sobre a questão, o senhor não me respondeu uma pergunta fundamental aqui, que era sobre a miséria no Maranhão. Ou o G1 e a ONU estão mentindo, ou o senhor realmente botou aquele povo na miséria, nos 8 anos que o senhor ficou. O senhor pode esclarecer qual que é a sua competência, qual que é a sua responsabilidade por ter afundado o estado do Maranhão e os maranhenses na miséria. Obrigado, presidente. Outra notícia já na tela. Cabo é suspeito de furtar metralhadoras de quartel. Diz TV. Investigações do furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de Barueri, na Grande São Paulo, apontam um cabo como suspeito de transportar as armas furtadas, informa a Rede Globo. A emissora apurou que o Exército investiga se o militar usou um carro oficial do então diretor do quartel para levar as metralhadoras do local. Depois elas seriam negociadas com facções criminosas. O cabo era motorista do tenente coronel Rivelino Barata de Souza Batista, que foi exonerado da chefia do Arsenal de Guerra após o episódio. Ele não é investigado no caso. Também é investigada a suspeita de que o crime tenha ocorrido no 7 de setembro. Naquele dia, houve um apagão que desligou as câmeras de segurança do quartel. A energia foi religada logo depois do furto. Um dos cadeados que trancava a porta foi rompido e trocado por outro. O inquérito policial militar sobre o furto das armas é conduzido por um oficial do Comando Militar do Sudeste. Além do cabo, mais 6 militares com patentes que incluem soldado, sargento e tenente são investigados como suspeitos de participar diretamente do que é considerado o maior desvio de armas da história do Exército Brasileiro. E já outra da notícia na tela.
Lula exonerou 3 mulheres para trocá-las por homens do Centrão. Rita Serrano, Daniela Carneiro e Ana Moser tiveram de deixar o governo a fim de abrir espaço para pupilos de Lira. Eleito defendendo as bandeiras da igualdade e diversidade, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já demitiu 3 mulheres do alto comando a fim de substituí-la por homens indicados pelo Centrão. A mais recente troca ocorreu nesta quarta-feira, quando o petista retirou Rita Serrano da liderança da Caixa Econômica para nomear Carlos Antônio Vieira Fernandes, apoiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Rita Serrano se junta à ex-ministra Daniela Carneiro do Turismo e Ana Moser do Esporte. Carneiro deixou seu posto em julho para que o deputado federal Celso Sabino o ocupasse. Sabino também é contato próximo de Lira. Já Ana Moser foi exonerada em setembro a fim de abrir espaço para o deputado federal André Fufuca, mais um dos pupilos do chefe da Câmara. A ideia da gestão de Lula é fortalecer o seu apoio no Congresso. Mais uma mentira na campanha eleitoral de Lula que cai por terra. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.